O homem mais feliz do mundo vai revelar qual é o propósito da sua vida. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu me chamo Patrick Magela e hoje o nosso papo vai ser sobre um documentário muito profundo e que nos ensina a encontrar o verdadeiro sentido da vida. Nós vamos analisar a obra Em Busca do Bem-Estar. Aliás, pessoal, essa não é a primeira vez que nós falamos sobre esse tema aqui no canal, porque a gente já explicou quais são os 5 passos para alcançar o seu propósito de vida baseados no livro O Alquimista, do Paulo Coelho. Então, para quem se interessar, eu vou deixar o card desse vídeo aqui em cima. Patrick, você não acha que tá indo longe demais, não? Pô, você quer que eu acredite que um documentário feito por um cara que tá mais perdido do que eu vai me ajudar a encontrar o sentido da minha vida? É exatamente isso e você vai ver. Portanto, não se esqueçam de já deixar aquele like agora no início do vídeo e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, é só clicar no botãozinho aqui embaixo e vamos que vamos. Seguinte, galera, antes da gente se aprofundar na lição sobre propósito de vida, é importante a gente compreender um pouquinho da história do documentário. E para quem ainda não teve a oportunidade de assistir Em Busca do Bem-Estar, pode ficar tranquilo porque ele está disponível na Netflix, então é só conferir por lá. A obra acompanha a vida de um cineasta chamado Alejandro, que se sente estressado, ansioso e emocionalmente esgotado com as cobranças da vida. Portanto, ele decide partir em uma jornada com 2 monges, um deles considerado o homem mais feliz do mundo, para descobrir qual é o verdadeiro sentido da sua existência. Bom, pessoal, resumo feito, então agora vamos para o que interessa, que é entender qual é a razão pela qual nós estamos aqui tendo essa experiência. O propósito da vida é mais simples do que você imagina. Pessoal, no documentário a gente pôde ver que o Alejandro era aquele clássico workaholic. Só que com o passar do tempo, os efeitos negativos desse seu estilo de vida começaram a se tornar cada vez mais evidentes e a afetar toda a sua família. Então assim, o Alejandro percebeu que os seus filhos estavam crescendo distantes dele e que ele não estava cumprindo seu papel como pai, o seu casamento estava indo de mal a pior, os problemas financeiros só aumentavam, ele próprio estava com níveis de ansiedade e de estresse altíssimos e como se tudo isso não fosse suficiente, o Alejandro deixou de enxergar propósito naquilo que ele estava fazendo. Ou seja, quando ele olhou para trás e analisou a sua trajetória como um todo, ele percebeu que nenhuma das incontáveis horas que ele passou trabalhando havia dado sentido à sua existência porque ele permaneceu vazio e frustrado. E aí, galera, sem saber para onde ir ou o que fazer da vida, o Alejandro decidiu bater um papo com um monge beneditino de 92 anos de idade chamado David e que havia passado anos em meditação. E pessoal, essa conversa em particular é a mais interessante e reveladora de todo o documentário, porque o Alejandro começa meio tímido, fazendo algumas perguntas importantes, é claro, mas a gente percebe que no fundo ele tá com medo de revelar sua maior inquietação pro David. Então papo vai, papo vem e finalmente o Alejandro cria coragem para perguntar aquilo que há anos vem tirando o seu sono. Ele diz: David, qual é o propósito da vida? E aí sabem o que aconteceu? O monge parou por alguns segundos e respondeu o seguinte: viver, mas realmente viver. Esse é o propósito da vida. E pessoal, isso que o David falou é no mínimo muito interessante. E sabem por quê? É porque essa resposta é tão, mas tão simples que ela dá um nó na nossa cabeça e nos faz pensar: não, peraí, você só pode estar de brincadeira, né? Eu tô aqui há anos me questionando sobre isso para você vir e simplificar tudo assim. Portanto, galera, antes de nos precipitar e dizer que o David tá certo ou errado, vamos analisar essa ideia com carinho e ver se ela faz sentido. Bom, para isso, a primeira coisa que nós temos que entender é que todos nós já ouvimos várias respostas diferentes para a pergunta qual é o propósito da vida. Agora vem cá, se a gente pudesse fazer um top 3 das respostas mais comuns, quais seriam? As que eu pelo menos mais ouvi são que o sentido da vida é a família, ou que é encontrar o que você ama fazer e se dedicar a isso, ou que é ajudar os outros. E se a gente parar para pensar, todas essas respostas são muito nobres e fazem sentido, não é mesmo? Só que vocês já repararam que esses propósitos de vida, apesar de serem muito bonitos, são também limitantes? Porque reparem o seguinte, se eu digo, por exemplo, que a minha razão de ser é a família, isso
Isso significa que todas as outras coisas que eu faço e que não estão relacionadas à família não têm sentido nenhum. Ou seja, se nós pudéssemos quantificar o tempo de dedicação de uma pessoa comum à sua família, a gente provavelmente perceberia que a maior parte do seu tempo foi consumido por outras tarefas e afazeres do dia a dia, certo? Então, como é que eu vou dizer que é por isso que eu tô aqui? Aliás, é importante lembrar que o mesmo se aplica às duas outras respostas anteriores sobre o propósito da vida. Porque, por exemplo, se o sentido da minha existência é o trabalho, então tudo que acontece antes ou depois do horário de expediente não tem motivo nenhum de ser, é tudo perda de tempo. E não é possível que a nossa vida se resuma só a uma área. Então, galera, o primeiro ponto que nós temos que compreender é que sempre que eu resumo meu propósito de vida a uma só área da minha existência, eu necessariamente estou tirando o sentido de todo o resto. Beleza. Agora que nós temos esse entendimento, vale a pena revisitar a frase do David, porque ela é capaz de revelar algo muito mais precioso e profundo do que nós podíamos imaginar. Lembrem-se do que ele disse: o propósito da vida é viver, realmente viver. Vocês percebem como isso faz muito mais sentido agora? E como, de fato, essa é a melhor forma de responder a essa pergunta que tanto tira as nossas noites de sono? Porque reparem, se o propósito da minha vida é viver, isso significa que absolutamente tudo que acontece comigo, desde o meu nascimento até o meu último suspiro, tudo tem sentido, tudo é válido. Ou seja, além do fato dessa resposta ser a mais clara e objetiva, ela ainda por cima engloba todas as outras que a gente mencionou anteriormente. E no momento em que eu percebo isso, a vida se torna extraordinária, porque independentemente de se eu tô em família, ou tô trabalhando, ou ajudando os outros, tudo isso é feito com propósito. Peraí, Patrick, calma aí, cara. Olha só, é muito bonito o que você tá falando, mas como assim viver é o propósito da vida? Ué, e eu já não faço isso? Aí é que tá o pulo do gato, galera, porque nós temos que ter muito cuidado para não confundir estar na vida com experienciar a vida. E qual é a diferença entre essas duas coisas? Estar na vida é o que a maioria de nós faz. Significa entrar no piloto automático e seguir aquela rotina entediante. Aliás, o estresse e a ansiedade surgem justamente daí. Agora, experienciar a vida é aquilo que o David chama de realmente viver, porque significa se conectar com o momento presente e apreciar tudo o que acontece sem nenhuma resistência. Ou seja, ao assumir essa postura, tudo se torna único e mais leve. E pessoal, vocês sabem por que esse ensinamento do David é tão valioso? Porque ele é simples. E é impressionante como nós deixamos escapar as coisas mais belas da vida por querer complicá-las, né? A gente tem esse costume engraçado de achar que tudo precisa ser difícil. Por exemplo, atualmente, com os avanços da tecnologia e dos estudos, a gente consegue compreender absolutamente todos os fenômenos que acontecem para uma simples flor desabrochar, desde os nutrientes que o solo precisa ter até a temperatura ideal. Só que por mais que seja super interessante saber de tudo isso, já que nos dá uma maior apreciação pela natureza e pelos seus fenômenos, no fim das contas, nenhum desses conhecimentos nos aproxima da essência da flor. Pelo contrário, porque na verdade a melhor forma de realmente observar o desabrochar de uma flor é experienciando e sendo a testemunha desse fenômeno. E adivinhem só, o propósito da vida é justamente esse: viver. E é mais simples do que parece. E se nós retornarmos ao documentário Em Busca de Bem-Estar, a gente vai perceber que a vida do Alejandro só começou a mudar a partir do instante em que ele compreendeu esse ponto. Ou seja, não era como se o seu trabalho fosse mais ou menos importante do que o resto da sua vida. O segredo, na verdade, é que todo momento é igualmente extraordinário e precioso. E é por isso que a vida é tão bela. Tendo dito isso, é importante lembrar que experienciar a vida não significa que você não vai mais encontrar desafios e situações dolorosas ao longo da jornada. Afinal de contas, a gente sabe que não é bem assim. Porque, galera, o que muda é a sua percepção. Ou seja, alguma coisa deu errado? Beleza, essa é mais uma experiência que você está tendo, então aproveite-a da melhor forma possível e siga em frente. Então, galera, a lição aí é compreender que o propósito da vida é viver, é experienciar cada momento e desfrutar essa enorme oportunidade que nós temos de estar aqui e
e agora? Pessoal, me contem aqui nos comentários, por favor, se vocês já assistiram esse documentário e o que vocês acharam dele. Aliás, se tiverem sugestões de outras obras com a mesma pegada, também é só deixar aqui embaixo. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje, galera, então um beijo para vocês.